Bom, então vamos lá, pessoal. Nós vamos trabalhar aqui a segunda geração romântica, muito conhecida como mal do século, ou geração byroniana, por influências do Lord Byron. Bom, então, pessoal, que contexto histórico foi esse? Nós tivemos aí, do século XVIII para o XIX, a ascensão da burguesia, que foi algo que realmente mexeu com o mundo todo, e principalmente aqui no Brasil, houve uma repercussão muito grande. Por esse motivo, havia uma concentração de jovens muito grande. Por quê? Porque eram os pais, muitas vezes produziam e acabava que esses jovens, esses adolescentes, as pessoas mais novas, iam para ascender realmente socialmente aí. Com isso, eis aí a justificativa para nós termos uma geração onde os nossos poetas são jovens, são boêmios, pouco preocupados com a vida, com a saúde, enfim, né, eles não estão muito preocupados aí. Nesse primeiro momento aqui, nós teremos uma geração que vai ter uma influência muito forte do Lord Byron, que foi um poeta inglês, o maior representante do romantismo inglês. E aqui, pessoal, nós teremos aí as principais características dessa segunda geração romântica. De tudo, a gente tem aí a questão dessa liberdade, a valorização do conteúdo, a valorização da forma, os versos livres. Em contrapartida, nós temos as questões pessoais que são muito mais fortes. Então, nós teremos aí a questão da fuga da realidade, do escapismo, os desequilíbrios emocionais, os conflitos existenciais, o subjetivismo, o egocentrismo, o gosto por ambientes escuros, ambientes fúnebres. Então, a morte ela passou a ser a solução, considerada a solução para todas as coisas, para todas as frustrações. Os nossos poetas também cultuavam, endeusavam, idealizavam as suas amadas. Muitas vezes eles eram frustrados e eles encontravam a morte como a solução de todas as coisas. Esse foi um momento onde trocar o dia pela noite, pouco importar-se com si, foi muito forte. Quem foram os nossos principais autores aí? Quais as principais obras que nós tivemos aí nesse momento? Primeiro nós tivemos aí o Álvares de Azevedo, tá? Que foi muito conhecido como poeta da dúvida. Como assim o poeta da dúvida, né? Essa questão do sentimento de tristeza, solidão, de querer sumir, de querer desaparecer, isso aí eram características muito marcantes do Álvares de Azevedo. Tanto é que a gente até costuma falar que ele foi o principal representante do ultrarromantismo, essa questão da descrença dele com a vida. Tanto é que quando ele coloca ali na Lira dos 20 anos, Noite na Taverna, Macário, que são obras repletas de tristeza, você consegue sentir esse desespero aí do poeta. Ele foi acometido de uma tuberculose, e essa tuberculose rendeu alguns tumores, né, bem pertinentes à doença, e assim ele acabou falecendo. A gente vai ter também o Casimiro de Abreu. Casimiro de Abreu, ele viveu a vida inteira, né, até os seus 9 anos de idade numa fazenda com os pais, com os familiares, aquele clima bem harmônico e tudo. E depois aí dos 9 anos, ele foi morar fora por conta de estudo, por conta dos pais terem essa preocupação de assegurar a ele uma vida melhor. E ele sempre nunca ficou contente com isso, né? Os pais eram comerciantes e ele nunca conseguiu lidar com isso porque ele tinha essa vontade de escrever, de ser poeta. Alguns anos passados, ele retornou à velha casa e começou a escrever essas poesias, esses poemas que remetiam à vida dele. E um dos mais famosos aí que a gente tem é o Meus 8 Anos, né, que é uma obra que ele tem uma vontade muito grande de voltar à infância. Nós costumamos falar que ele é um dos poetas mais líricos e mais ingênuos, né, de todo esse período. Ele traz a adolescência como uma forma pura, uma forma saudosa. E aí ele, após todo esse momento triste aí, também foi cometido de tuberculose e veio a falecer muito jovem também.
A gente tem Junqueira Freire, que teve aí uma vida meio que não muito sonhada, não seguiu o destino dele, né, tudo que ele planejou. Então, dessa forma, ele acabou seguindo essa vida tentando, né, seguir essa vida no mosteiro por vontade dos pais e tudo mais. E essa vivência que ele teve no mosteiro fez com que ele percebesse que realmente isso não era a vocação dele, não era o que ele sonhava. Essas experiências pessoais que ele viveu eram experiências muito carregadas de dúvida, de tristeza, de desequilíbrio emocional, de conflitos existenciais. Tanto é que nas suas produções, a morte e monge eram muito próximos. Ele tentava o tempo inteiro associar os dois. Tendo aí toda essa infelicidade, ele acabou tendo umas complicações cardíacas e veio a falecer. Fagundes Varela, a gente tem aí esse grande nome, muito conhecido pela questão da perca do filho, né? O filho com 3 meses veio a falecer, e após isso ele passou a se dedicar ao álcool, ter uma vida muito desregrada, tentou ainda associar alguma coisa lírica relacionada à natureza, enfim, mas não obteve muito sucesso, porque a tristeza, o fato a morte do filho, deixou uma lacuna muito grande nele. Ele fez um poema, o Cântico do Calvário, para homenagear o filho, e passando esse momento aí, ele começou a se dedicar ao alcoolismo, e né, não teve jeito. Teve um derrame cerebral e morreu. Todos esses escritores, o que a gente tem de interessante? Todos esses. Eles morreram jovens, eles tinham temas em comuns. Quais eram os temas em comuns? O escapismo, fuga da realidade, a morte como solução para todas as coisas, as crises existenciais, as tristezas, aquilo que eles não sabiam lidar, eles acabavam, né, despejando na literatura. Que eu falo para vocês, a gente tem que entender quem é esse escritor, qual é a vida dele, qual é a vivência dele, para poder compreender como ele escreve, por que ele escreve isso. Aí aqui eu vou falar um pouco da questão da vida boêmia, né, que é uma marca registrada de todos os autores, esse momento aqui, tá? Que todos morriam muito cedo, né, por conta da ausência de cuidados com a saúde e tudo mais. Aqui eu fiz um quadrinho, gente. Nesse quadrinho a gente fala um pouco aqui da expressão dos sentimentos, do saudosismo, a representação idealizada da mulher, que são, é um conjunto, né? A gente tem um conjunto, e esse conjunto faz com que eles queiram fugir da realidade, com que eles queiram escapar. Então, eu achei bem válido fazer esse quadrinho para vocês, tá? Não podia deixar de passar, gente, aqui as obras do Paes, já coloquei para a gente já ir se familiarizando, por quê? Aqui a gente vai ter ideias íntimas do Álvaro de Azevedo, que a gente consegue trabalhar nesse momento aqui, né? Que vai remeter exatamente a essa geração ultrarromântica, esse conflito existencial, essa questão de mergulhar no eu interior. Então, a gente vai trabalhar essa obra. De antemão, eu gostaria que vocês fossem adiantando, pelo menos aqui, Ideias Íntimas, do Álvaro de Azevedo. Tá? Eu gostaria que vocês fossem adiantando aqui. Opa! Ai, desculpa. Enfim. Aí, pessoal, aqui eu coloquei algumas referências, né, que eu utilizei, caso vocês queiram olhar, tá bom? As referências bibliográficas também, que é sempre importante a gente ter uma base teórica, ainda mais que quando a gente fala das questões do SESP, ultimamente, que nós conversamos em sala de aula, eles têm adotado, sim, uma base mesmo da nossa licenciatura. Então, caso vocês tenham oportunidade, deem uma olhadinha nessas referências que eu coloquei. São clássicos, são referências bem renomadas da literatura brasileira. Principalmente aí as ideias do Bose, do Alfredo Bose, que o SESP gosta bastante, Antônio Cândido, tá? Alfredo Coutinho, são clássicos do SESP. Aqueles textos motivadores normalmente vêm os pensamentos desses críticos literários aqui, então vale muito a pena vocês
olharem. Quando a gente fala de literatura, é o que eu falei com vocês, a relação de literatura, música, sociologia, filosofia, ela é muito única. E nesse momento da nossa literatura, a gente também não pode deixar passar essa questão da relação com as obras de arte. Eu gostaria que vocês também dessem uma olhada nesses autores, nas respectivas obras que eu coloquei, porque são aqueles que marcaram esse momento da segunda geração romântica, esse ultra-romantismo. Tá? Do mesmo modo que nós teremos aqui, ó, A Liberdade Guiando o Povo, né, que é uma obra extremamente famosa, nós teremos outras também. E aí eu gostaria que vocês parassem para analisar, fazer essa análise, como eu sempre falei para vocês, com relação às cores, à centralização dos personagens, porque o que aconteceu a gente sabe, né, da questão aí da liberdade guiando o povo, a questão do iluminismo, todo esse contexto e a Revolução Francesa, isso aí na história a gente entende bastante, mas a gente tem que aprender a relacionar isso com a arte e com a literatura, porque posteriormente uma coisa vai ligando à outra. Coloquei aqui também Dante Virgílio nos Infernos, que também relata um pouco aí desse martírio, desse sofrimento que os nossos poetas sentiam, essa vontade de sumir, desaparecer, de ai, nada é bom, tudo é ruim. Então, a gente consegue entender um pouco. Se vocês pararem para analisar a fisionomia dos personagens, os tons das cores, isso tudo tem uma explicação científica na arte. Então, preciso que vocês deem uma olhada lá juntamente com o Tiago. E aqui eu coloquei os nomes mais relevantes, aí, aqueles mais famosos mesmo, que normalmente cobram muito. A gente vai ter Monet, Matisse, Gauguin, Renoir, Cézanne, que são nomes que é muito importante que vocês saibam quem são, quais são as principais pinturas, em que momentos que eles aparecem na literatura, na arte, na sociologia, enfim. A nossa disciplina de literatura, ela interage muito bem com tudo. Então, vocês devem estar antenados a tudo. A gente tem que correlacionar absolutamente tudo. E aí eu coloquei uma coisinha aqui, né? Essa questão do emo, que algumas pessoas haviam me perguntado. Então esse momento aí da literatura tem a ver com o gótico, com o emo? Tem a ver sim, porque naquela época, ali por volta do século XVIII, início do XIX, eles eram vistos assim, né? Da mesma forma que nós vemos hoje os góticos, os emos. E aqui eu trouxe essa explicaçãozinha, que o emo ele vai ser justamente isso, né? Essa união entre o gótico e o ultrarromântico. Sendo que o gótico ele vai ficar mais antenado à forma de se vestir, aos gostos musicais, né? E o ultrarromântico mais relacionado ao sentimentalismo, à expressão das tristezas, dos sentimentos. Tá? Mas aí tem bem a ver mesmo com essa expressão que nós usamos hoje, é uma expressão mais antiga. E coloquei aqui uma frase linda, né, do nosso fantástico Álvares de Azevedo. Invejo as flores que murchando morrem, e as aves que desmaiam-se cantando, e expiram sem sofrer. Amo-te como o vinho e como o sono. Tu és meu copo e amoroso leito. Mas teu néctar de amor jamais se esgota. Travesseiro não há como teu peito. Então era isso, pessoal. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu gostaria que vocês entrassem em contato comigo, tá bom? E à medida que nós formos disponibilizando as nossas aulas, vamos, né, fortalecendo aí os nossos vínculos de aprendizagem, tá? Um beijo, até a próxima.